Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MedFiCast. Esse episódio aqui vai ser o melhor que a gente já gravou, porque ele é extremamente necessário para todos os médicos e médicas que estão cansados de receber proposta de consórcio. Hoje o consórcio virou algo mirabolante e parece que se você não fizer o consórcio, você não é nem gente. Então, existem muitos especialistas em finanças que trazem muita narrativa, os vendedores de consórcio são muito bons no argumento, e a gente quer trazer aqui algo que você vai chegar às suas próprias conclusões a partir daqueles argumentos que os próprios vendedores de consórcio trazem. Então, eu trouxe aqui o meu sócio, Vinícius. Vou pedir para ele se apresentar, mas o Vinícius, ele é o head de consultoria aqui. Ele é médico, assim como eu, especialista em investimentos CNPI. São poucas pessoas no Brasil que têm essa certificação. E a gente vai trazer aqui uma desconstrução para que você chegue às suas próprias conclusões do que é o consórcio e se de fato isso vai fazer sentido. Talvez se apresente aí para o pessoal. Boa. É um prazer, eu sou o Vinícius, sou um dos sócios fundadores da Medify junto com o Thiago, sou responsável pela parte de planejamento financeiro e de investimentos, sou médico anestesista, sou também analista profissional de investimentos e eu vou ter que vir aqui falar de consórcio que é vendido como investimento, apesar de não ser, nós vamos entrar nessa discussão, e é um tema muito importante porque muitas pessoas estão sendo iludidas com essa visão de que o consórcio é um investimento. Eu acho que a gente vai conseguir É, aprofundar bem, hein? eu acho que talvez para a gente pensar em conceitos básicos, entender o que é um consórcio e por que a afirmação ou a pergunta, consórcio é um bom investimento? Ela não existe, ela é uma pergunta que não faz sentido, né? Então, o que que é um consórcio na prática aqui? Uma comunhão de pessoas que se junta para adquirir um bem. Isso começou na década de 60, quando o crédito no Brasil era muito caro, a gente tinha taxas de juros absurdas, que a gente só teve taxas de juros um pouco mais, até simples de entender depois do Plano Real, né? Antes disso era uma maluquice de juros de 10.000%, é uma coisa muito difícil de se conseguir muitas vezes adquirir um bem. E na origem o consórcio era até para eletrodoméstico, coisa mais simples ali que a população queria adquirir, depois tomou outro caminho. Então, quem que deu origem? No Banco do Brasil, os funcionários do Banco do Brasil criaram entre eles ali, e não era vinculado à instituição financeira Banco do Brasil, os próprios funcionários criaram grupos ali para aquisição de bens, e no início era bem daquela linha branca, geladeira, fogão, aquela coisa toda. Então, essa é a origem. Então, um grupo de pessoas que se une para adquirir um bem, e ao longo dessa estrutura, você tem as pessoas que são sorteadas dentro daquele grupo e o grupo vai reajustando para conseguir manter a compra desse bem no período. Ponto. Então, o consórcio, ele é uma maneira de se adquirir algo. Então, o cara, ele quer adquirir um carro, juntam-se várias pessoas, divide o valor do carro por mês, cada um vai pagando, sorteia e vão adquirindo esse carro. Obviamente que o carro vai sofrendo reajuste ao longo do tempo. A gente está no Brasil, inflação aqui é um problema. Então, o valor da parcela precisa se reajustar para que todos consigam comprar o mesmo carro. Então, o consórcio ele não é um investimento, porque o investimento precisa ter um retorno sobre aquele capital em algum momento. Claro. Um retorno esperado. Existem investimentos que muitas vezes não trazem o retorno que você espera, e aí investimentos talvez em renda variável, mas conceitualmente você coloca um capital e espera um retorno futuro. Se você coloca um capital e tem exatamente o mesmo poder de compra, isso não é um investimento. Então, o consórcio em si é a maneira de se adquirir algo. O financiamento é uma maneira de se adquirir algo. O parcelamento no cartão de crédito é uma maneira de se adquirir algo. Ninguém me pergunta, Tiago, vale a pena investir no parcelamento no cartão? Vale a pena investir no financiamento imobiliário? É a mesma coisa de se perguntar se vale a pena investir num consórcio. E a gente vai entender aqui daqui a pouco por que muitas pessoas que vendem consórcio trazem aquilo como um investimento, faz uma conta mirabolante que no final pela conta ali parece até que faz sentido. Gostei do jeito que você trouxe, porque ficou parecendo um grupo de pessoas que se organizaram para todo mundo conseguir comprar, né? Já que ele não conseguia fazer isso sozinho, vão juntar aqui um grupinho, a ideia parece ser muito boa. O problema é que na prática acho que tem algumas coisas aí que atrapalham a execução dela, né?
Sim. Então, vamos lá. A gente vai tratar disso tudo. Eu vou colocar o meu bonezinho aqui de vendedor de consórcio, Tá. entendeu? Eu sou o vendedor de consórcio aqui agora. Mas no início eu gostei do jeito que você me É, vendeu. mas agora eu me transformei. Eu até te trago o Tô bonezinho quase aqui. comprando. Tô com o chapéu do vendedor de consórcio e eu vou trazer aqui os argumentos que você tá cansado de ouvir do vendedor de consórcio e que muitas vezes naquele momento ali parecem fazer sentido e nós vamos discutir sobre isso. Primeiro ponto, o cara chega e fala assim, não, financiamento imobiliário, juros, você não quer pagar juro, financiamento imobiliário é muito caro, financiamento de carro é muito caro, financiamento é muito caro porque tem juro, e no consórcio não tem juros. Consórcio não tem juros, tem apenas uma taxa de administração. Isso ele fala até mais baixo, né? Mas me conta aí, consórcio não tem juros. E aí? Bom, a gente tem um problema sério porque não tem juros, mas tem taxa de administração. No final é tudo taxa que você vai ter que pagar mais. Qual que é o problema? A taxa de administração é sobre o valor da carta. E hoje em dia a gente sabe que no Brasil a maior parte das pessoas que têm o benefício do consórcio, eles têm que fazer, dar o lance, por exemplo. Então o que ele pega de capital muitas vezes é bem menos do que a carta. E não só isso. Essa taxa de administração, ela vai incidir durante todo o período do consórcio. E como ela não é um juros, se você está devendo, por exemplo, só 100 mil de que falta para quitar sua carta, a taxa de administração, se você antecipar essas parcelas, ela não vai ser retirada, porque ela já existe desde o início. É uma taxa, não é um juros. Então ele ainda cria essa dificuldade de que, além da taxa in além da taxa ser cobrada sobre todo o patrimônio, você não consegue reduzi-la, porque não dá para antecipar essas parcelas. Sim, e tem a taxa de administração e tem algumas outras taxas também que estão escondidinhas Geralmente ali, eles né? não falam, né? A gente tem taxa de avaliação do imóvel que você está comprando, se for um imóvel do carro. A gente tem o fundo de reserva para garantir que caso alguém pare de pagar, vai ter saldo disponível. A gente vai ter várias outras taxas ocultas ali que no final eleva bastante aquela primeira taxa que ele te mostrou. Então, você tem a taxa que ela incide sobre o valor total, e mesmo que eu adiante o pagamento, eu continuo pagando aquela Vai ter que taxa toda. pagar ela. E, por exemplo, o cara fala, então o lance embutido. Então, o lance embutido, a taxa de administração entra também no lance embutido, abatendo aquilo que você teria a receber e, no final das contas, aumentando a taxa final que você está pagando, já que ela é uma É. taxa fixa. O lance embutido nada mais é do que você pegar um outro consórcio para dar o lance no seu consórcio que você não tem dinheiro para dar lance. Ou seja, você vai acabar pagando taxa sobre taxa para muitas vezes pegar um capital pequeno. Então, às vezes, você tem lá uma taxa de administração de 20%. E aí você deu um lance de 50% do valor da carta. Na prática, isso no início, que você tá. Porque muita gente Sim. vende assim, o consórcio, eu tenho a mãe aqui desse grupo, eu sei quanto que Hum. contempla. É sempre esse argumento, né? Não, porque eu conheço o grupo. Eu conheço o grupo. Então, assim, você pode dar ali 50% do valor. Então, o cara fez um consórcio de 1 milhão, ele tinha uma taxa de administração de 20%, que seria uma taxa ali relevante, né? 200 200 mil. mil reais. E a partir de agora, ele deu 50% de lance. Então a taxa de administração ainda é sobre 1 milhão. E agora essa taxa de administração, proporcionalmente, ela é de 40%. Se ele deu ali nos primeiros 6 meses, que passou pouquinho tempo do consórcio. Então você já dobrou o custo de administração desse consórcio na prática. É isso mesmo? É exatamente isso. A taxa de administração você vai pagar sobre o total. Se você pegou, nesse exemplo, um consórcio de 1 milhão e deu o lance de 50%, quer dizer o quê? Que você aceitou pegar só 50% da carta. Você está pegando 500 mil, mas está pagando agora mesmo 200 mil de taxa de administração, que deu os 40%. Qual que é o problema disso? Ninguém te fala essa conta. E normalmente quem vende o consórcio, ele vem com esse discurso de que, não, eu conheço o grupo, a gente vai usar uma estratégia, vai usar uma estratégia para ser contemplado, que eu não vendo consórcio, eu vendo planejamento. Eu vendo oportunidade. É simples, pede para ele, então tá, me manda o extrato das últimas 3 assembleias, todo mês vai ter assembleia do consórcio, e ali você vai conseguir ver qual que foi o lance que quem foi contemplado teve que dar.
e você vai conseguir ver quantos que foram sorteados. Às vezes nós estamos falando de grupos de 3, 4.000 pessoas e um é sorteado por mês. E quem deu o lance teve que muitas vezes dar lance de 60, 70% é comum a gente ver. Consórcio, por exemplo, que permite o lance embutido, que nem todo consórcio permite, o que que acontece? A gente está falando ali que é um grupo mais desesperado, já que ele não tem o dinheiro para dar o lance e ele vai precisar do lance embutido. Normalmente, esses lances também são mais altos. Já vi aqui caso de cliente que deu lance de 80% usando o embutido. Então pensa o seguinte, você só pegou 20% do capital, mas na prática você pagou a taxa de administração em cima dele todo. Essa Quando- conta nunca é feita. E quando você faz a conta, muitas vezes sai mais caro do que o financiamento imobiliário, principalmente se você der um valor alto e o lance embutido. E o lance embutido é, tem aquele conceito de teoria dos jogos, que são questões comportamentais que envolvem as decisões das pessoas, né? Se você está no trânsito e tem uma faixa que está andando mais rápida, todo mundo muda para a faixa mais rápida e ela Exato. fica mais lenta, né? Então, se você tem um grupo que permite o lance embutido, um consórcio com o lance embutido, naturalmente os lances serão mais altos. Então, não é que você tem uma vantagem de 30, 40% de lance embutido e todo mundo que está lá também. Então, no final das contas, isso é só um argumento para a venda que na prática a gente vê que se todo mundo pode usar, é a mesma coisa de não ter vantagem nenhuma. Exato. Então, ó, você que está ouvindo aí, lance embutido furada. Na verdade, você está pegando um produto ruim, na maior parte das vezes, sem generalizar, é só 99% das vezes. Mas na maior parte das vezes você está pegando um produto ruim duas vezes. Você conseguiu errar duas vezes. Resumindo, é isso que é o lance embutido. E ainda tem um agravante que nessas contas ali que eles fazem nessas planilhas, nunca se coloca que, além da taxa, aí vai variar muito do tamanho do consórcio, da administradora, você também paga ou IPCA ou INCC. A gente está no país da inflação. Então, muitas vezes, o que você pagou no final compraria duas, três vezes o bem se você tivesse deixado ele investido numa aplicação mais simples do banco. Sim. Então, muita gente fala, o consórcio ele não tem juros, mas o consórcio ele é reajustado por algum índice de inflação, dependendo do tipo de bem que está sendo avaliado. Geralmente imóveis é o INCC, o de carro pode ser a tabela do veículo, até o próprio IPCA, né? Exato. E então, no final das contas, conforme aquele bem vai sendo reajustado, você aumenta a taxa de administração que você está pagando, que a taxa de administração é o valor de referência do bem. Então, na prática, você está pagando taxa de administração a mais anualmente, porque anualmente você tem essa correção. É isso mesmo? É isso mesmo. Consórcio, ele não é investimento, ele é um aglomerado de pessoas que quem tiver sorte de ser sorteado ou ser contemplado com lances pequenos vai se dar bem. Quem não for sorteado ou precisar de ser contemplado dando um lance alto, vai se dar mal. É um jogo de 0 a 0. Não é um jogo em que tá todo mundo ganhando. Para ter um ganhador, tem o perdedor, Tem na que prática. ter. Se a pessoa ficou pagando a vida inteira o consórcio, pagou a taxa de administração e o dinheiro dele só rentabilizou o CDI, o que que ele ganhou? Nada. Ele só pagou a taxa de administração, fundo de reserva, correu o risco do grupo, enfim, ele não teve benefício nenhum. Todo consórcio vai ter essa pessoa. Sim. Então, no final das contas, você trouxe um ponto que é muito interessante aqui, que as pessoas trazem no consórcio, quando é vendido, eles trazem exemplos de pessoas que tiveram benefícios excelentes com o consórcio. A pessoa entrou no consórcio e aí foi contemplada nos 2, 3, 4, 6 primeiros meses, e aí ela adquiriu um bem, e aí já estava morando bem, e no final ou então pegou aquele bem lá e colocou para alugar, e aí pagou todas as parcelas. Mas nesse argumento, a gente coloca um componente de sorte, né? Que você acha que pode, de onde que surge esse argumento do exemplo que a pessoa traz e como que isso é usado como argumento de venda? Vou fazer uma analogia aqui com a Mega Sena. Eu já ganhei na quina da Mega Sena num grupo de amigos. E eu, talvez ali no bolão paguei R$ 20 e ganhei 400. Ganhei 20 vezes. Mas
eu gastei muito mais em Mega Sena do que eu ganhei. Quando eu vou contar isso para alguém, eu só vou contar da vez que eu ganhei. Mesma coisa com sócio. Obviamente que se ele está com a intenção de te vender o produto e talvez você não tem nenhum perfil para estar comprando consórcio, ele não vai dar os exemplos ruins das pessoas que não foram contempladas, ou que tiveram que dar um lance muito alto para ser contemplado, ou que deu um lance alto, foi contemplado, mas na hora de usar a carta não conseguiu usar naquele bem que ele queria usar por algum motivo, porque não passou na vistoria, porque não tinha o documento necessário, porque a análise de crédito dele não passou e no final ele tomou um prejuízo grande. Ele só vai dar o exemplo bom. E o consórcio, assim, já cansaram de aparecer aqui na Medify representantes de consórcio. A comissão dele é muito boa. Tem, dependendo da sua produção e do grupo do consórcio que está vendendo, nós estamos falando de 4% do valor da carta. Então, se eu conseguir te empurrar uma carta de 1 milhão, eu estou ganhando 40 mil. E aí, os argumentos eles vão aparecer. Sim, sim. E quando o pessoal traz, e a gente vai entrar daqui a pouco nesse conflito de interesse, porque isso ele é fundamental, e até um disclaimer aqui. A gente tem hoje uma base grande de clientes, muitos que vêm com essa questão do consórcio. A gente não está falando aqui do consórcio mal ou bem, eu acho que a gente está falando a verdade, porque a gente poderia ter consórcio, a gente poderia Poder. ganhar uma nota preta aqui na Medify de consórcio, mas dá para estar ganhando muito dinheiro. Eu acho que a gente faria 10 milhões por mês fácil de consórcio aqui de cartas no total. Fácil. E a gente não faz. Então, não estou falando aqui o que a gente está falando porque a gente não pode fazer, não. A gente poderia, inclusive, dentro dos parceiros operacionais, eles oferecem consórcio lá dentro, né? A XP, o Eu BTG. diria até mais. Tem várias situações que o consórcio é muito bom. Dependendo para a empresa, é bom. Dependendo para uma reforma para uma clínica, você pegando pela PJ pode ser interessante. Agora, para a maior parte dos casos que vem vendido e que a gente recebe aqui na Medify, que é aquela pessoa que quer comprar um imóvel próprio, que tem uma data para ter esse objetivo, ou para os casos em que as pessoas, o consórcio é vendido como uma alavancagem patrimonial, ele não funciona bem para isso. E como é que o pessoal vende essa alavancagem? Explica pra gente um pouco da conversa que é trazida, até porque muitos médicos, e eu já vi presencialmente acontecer, a pessoa que está vendendo consórcio explica, a gente às vezes finge que entende ou entende parcialmente, pô, chega à conclusão por causa da matemática do cara que faz sentido que você não consegue contrapor ali. Estrutura narrativa que é usada. A narrativa é fácil. Olha, você, médico, você vai pegar uma carta de 1 milhão. Essa carta tem uma taxa de administração de 20%, ou seja, ao longo de essa carta geralmente aí 15, vão por 20 anos. Essa carta, ao longo de 20 anos, você vai pagar 120 mil. Olha que beleza, você não vai pagar nada de juros. Aí, com essa carta de 1 milhão, você vai comprar um apartamento de 1 milhão, vai alugar ele por 4, 5 mil por mês, pegando um consórcio que tem uma taxa de administração de 20%, que ao longo de 20 anos você vai pagar 5 mil por mês. Ou seja, o aluguel vai pagar o seu consórcio e depois que passar os 20 anos você vai ganhar um apartamento de graça. Faz muito sentido, né? Sim, sim. É, Qual que é o problema? Primeiro, não contabilizamos imposto que você vai pagar nesse aluguel. A gente não contabilizou que você vai ter que dar um lance para ser contemplado nessa carta. Nós não contabilizamos o fundo de reserva. A gente não contabilizou as outras taxas do consórcio na hora de comprar esse imóvel. A gente não está contabilizando que esse imóvel vai ficar períodos com vacância. A gente não está contabilizando que você vai ter que fazer reformas nesse imóvel. Quando a gente joga isso tudo na conta, ela não fica tão interessante mais. sim. E aí tem outros que falam que você investe e pode vender a carta depois. E aí entra novamente a questão da sorte embutida em você entrar no consórcio, você chegar nesse consórcio, ser sorteado e vender a carta com ágio. É complicado quando se traz uma estrutura em que a sorte é dependente do resultado, Uhum. porque senão você vai criar narrativas para quase qualquer coisa na sua vida ali, depender da sorte. Então, você, enquanto médico,
que está ali construindo um patrimônio, entra numa narrativa de que você precisa ter sorte para ter resultado, você começa a apostar. E aí a gente tem o jogo do tigrinho, que você também pode ganhar, você tem a aposta esportiva, que você também pode ganhar, e aí você começa a entrar em narrativas. Mas na prática, a administradora está sempre ganhando, e você pode perder ou ganhar, porque se você não for contemplado dentro da sorte da estratégia, você pagou com o seu tempo, porque o dinheiro do consórcio não é um investimento, ele não está sendo reajustado acima da inflação ou do índice que está sendo usado como referência. Então, na prática, você está colocando um dinheiro ali, você corre um risco da estratégia não funcionar. Ah, mas pelo menos eu recebi aquele dinheiro. Você perdeu. Você perdeu o custo de oportunidade, que é o que que é aquele dinheiro bem investido, e sem entrar em investimentos especulativos, investimentos simples, ali, Tesouro Selic, hoje rende mais de 14% ao ano. O que que você teria recebido caso esse dinheiro de fato estivesse investido? Então, a administradora sempre ganha e você corre o risco de não ganhar. E lembre-se, para alguém ganhar, o outro teve que perder. Quem fica nos 2/3 finais do consórcio é um perdedor claro. Quem fica da metade para frente é ali borderline. Quem está no inicinho e foi sorteado é bom. Mas aí você vai entrar numa seara que você tem ali 2/3 de chance de ir muito mal, de perder dinheiro É, na porque prática. assim, no final das contas, a estrutura consórcio, ela tem que remunerar a administradora, que está correndo o risco do grupo, ela tem que remunerar quem está te vendendo aquele produto e está ganhando comissão. Na prática, tem muita gente ganhando além daquele grupinho inicial que você deu no exemplo. Uma coisa é juntar eu, você, mais 8 parentes nossos aqui, todo mundo botando um valor por mês e a gente sorteia uma geladeira, sorteia o carro que for. Outra coisa é ter que fazer isso tudo e ainda pagar alguém para tentar atrair gente para esse nosso grupo, para administrar o dinheiro do grupo, para fazer a análise de crédito de todo mundo. No final fica muito caro. É melhor você fazer sozinho. Perfeito. Então vamos lá. Outro argumento que é muito utilizado. Quando você está no consórcio, você tem o dinheiro na mão. Você pode usar ele para adquirir o bem como se você tivesse cash ali. O que esse argumento, na verdade, significa? É, se você foi contemplado, aí você vai ter que achar, se for, por exemplo, um de um imóvel, você vai ter que achar um imóvel apropriado. Já teve caso de cliente nosso aqui que, pelo cenário imobiliário nosso, que também a gente não está passando por um bom momento de ciclo imobiliário, ele ficou ali 1, 2 anos até usar aquela carta contemplada para comprar um imóvel que faria sentido na estratégia de locação. Beleza, a carta contemplada ela rentabiliza o CDI normalmente no período da maior parte das administradoras. Mas ali você criou um gatilho do tipo assim, poxa, às vezes agora eu nem tô querendo arrumar um imóvel para alocar para os outros, mas vou ter que entrar agora porque o consórcio ele não é no seu tempo, é no tempo do consórcio e do grupo. Sim, sim. Mas aquele argumento também é como se fosse ter dinheiro. Se você faz um financiamento, a mesma coisa. O vendedor recebe à vista. A É. barganha é igual. Se você vai numa Ah, concessionária de não. carro, a barganha é igual. Não quer dizer que o seu dinheiro de consórcio é mais líquido ou mais fácil do vendedor receber do que qualquer É, outro dinheiro, que quer seja do financiamento imobiliário, quer seja dependendo do bem, do cartão de crédito, sim. enfim. Então, esse argumento não se justifica porque Não, ele faz serve nenhum para o sentido. financiamento também. Outro ponto é falar assim, não, o imóvel vai se pagar, por isso que o consórcio é bom. É, a gente vai discutir num próximo podcast, a gente vai deixar o link aqui, que a alíquota de aluguel, dependendo do cenário com a nova reforma tributária, vai chegar a 35%. O aluguel já não tem uma taxa tão alta mais em relação ao valor do bem do imóvel. Fora isso, a gente está num momento em que a população está decrescendo, nós estamos em crise econômica. Será que esse ciclo imobiliário vai perpetuar assim? Então, acho muito difícil você apostar que imóvel vai pagar esse consórcio. Muito provavelmente essa conta não vai fechar dentro da sua realidade. E para além disso, na prática, o consórcio não gera renda. O que gera renda, teoricamente, é o bem que você está adquirindo por meio do consórcio. Se você adquirir o bem por meio de um financiamento, o bem vai gerar a mesma renda. Não é porque ele vem do consórcio que a renda é maior. Se Sim, você juntar o dinheiro e comprar o imóvel à vista e botar ele para alugar,
Mesma coisa, a origem do recurso não muda o desfecho final da renda. O consórcio não gera renda, o consórcio não gera nada. O que gera é o bem que você adquiriu. Então, isso não é um argumento para se defender o consórcio, já que não é o consórcio em si que vai gerar renda, e sim o bem que você está adquirindo por meio dele. Além Exato. disso, sempre, como o Vinícius falou aqui, o pessoal traz conta de padaria para justificar a renda que você vai ter no É. imóvel. Coloca um valor de renda muito alto, desconsidera o imposto, desconsidera que a parcela do consórcio ela é reajustada, tá? Ela é reajustada pelo INCC, muito provavelmente, e às vezes você não consegue entregar INCC na parcela. Não. E às O vezes seu consegue aluguel. entregar IPCA. E às vezes, porque às vezes o inquilino sai, o mercado imobiliário não está legal, e você consegue, na verdade, é um aluguel menor do que você tinha antes. Além do imposto, você tem que pagar a imobiliária, você vai ter que fazer reformas que são de responsabilidade do proprietário nesse imóvel. Então, normalmente a conta não fecha tão bem assim, Às não. vezes a inadimplência, às vezes, e aí é um problema de imóveis. Às vezes a questão do inquilino lá te perturbando a cabeça, enfim. Então, quando a pessoa te faz a conta da alavancagem usando o imóvel, ela não está levando em consideração os vários problemas que se tem de ter um imóvel alugado, que aí independe de ser de consórcio ou não. O problema é usar essa narrativa como narrativa para te justificar a aquisição de um consórcio, levando em consideração a geração de uma renda, né? E ninguém nunca coloca na É. conta o reajuste da parcela. Isso é bizarro, Não, assim. nunca vi. Nas simulações, nunca tem. E um outro argumento muito bom é assim, não, porque aqui você tem um boleto, então você que não consegue poupar, é uma poupança forçada, você se obriga a juntar o dinheiro. É. Se você realmente precisa de fazer dívida, às vezes uma dívida irresponsável, ineficiente, para cuidar do seu futuro, o problema é você. Você tem que ter planejamento, você tem que ter meta. É assim que você vai fazer investimento, não criando dívida. Dívida você vai se embolar com elas. Você vai entrar num estágio financeiro que às vezes você vai ter um consórcio que não serve para nada para você. E quando você chegar e analisar, você perdeu tempo, perdeu dinheiro, sendo que tinha maneiras mais eficientes de você realmente ter mais disciplina financeira. Você não precisa de um consórcio para ter disciplina financeira, você precisa de meta. E um outro argumento que muitas vezes o pessoal traz aí falando de consórcio imobiliário é: você pode usar o FGTS para bater, para amortizar o consórcio. Conta um pouco para a gente onde que tá a pegadinha, porque no final das contas você abate com o FGTS, mas você também está pagando adiantado as taxas de É, administração, né? presta atenção, consórcio, você nunca vai antecipar a parcela. Você antecipar a parcela, você está dando dinheiro para a administradora, porque a taxa já está embutida na parcela. Se o seu objetivo é eu tenho muito FGTS, eu acumulo muito FGTS porque eu tenho um emprego público, porque eu tenho um cargo que me remunera e eu tenho a cada X anos eu acumulo um saldo relevante no FGTS, você tem que usar o financiamento imobiliário, porque quando você amortiza o seu financiamento imobiliário, aí sim você reduz os juros que você paga. No consórcio, não, você vai pagar a mesma coisa, só que você vai pagar de maneira antecipada e esse dinheiro poderia estar rendendo. Não faz nenhum sentido. E agora vamos entrar aqui no maior argumento para a gente ter uma indústria tão pujante de consórcio no Brasil, que, inclusive, uma curiosidade, né? Assim como já ouvi falar que a jabuticaba só existe no Brasil, o consórcio só existe no Brasil. Depois eu fui pesquisar, o consórcio de fato só Existe. existe no Brasil, mas a jabuticaba tem em outros países. Por que que você acha? Pô, você já pensou assim, por que que o negócio só tem no Brasil? E você consegue entender isso como algo que vai ajudar o médico a chegar à conclusão da furada que é o consórcio? Tem várias coisas envolvidas. A primeira dela, o Brasil, como você trouxe, até o Brasil não existia do ponto de vista financeiro antes do Plano Real, esquece. Hiperinflação, as pessoas como que elas acumulavam patrimônio? Não era patrimônio financeiro, era imóvel, era lote. A gente vivia uma época que a gente tinha um boom populacional, as famílias tinham quatro, cinco. Eu tenho 11 tios por parte de pai e 11 por parte de mãe. Então, imóvel era algo que
Era uma forma de se proteger da inflação e era praticamente a única forma disponível de se construir patrimônio. E aí, obviamente, ficou enraigado no brasileiro essa, esse mito de que a única forma de você investir é via imóveis. Tanto que, se eu virar para o meu pai e falar que eu tenho X em investimento, fala, não, mas por que que você não compra um lote? Por que que você não compra um apartamento para alugar? Porque não tinha essa opção antes. Então, a primeira coisa vem daí. O brasileiro ele associa imóvel com investimento e a gente sabe que talvez isso vai mudar nos próximos anos. Não dá para continuar contando com isso. Além disso, aqui as taxas dos financiamentos praticados sempre foram muito altas. E isso acaba que estimulou o modelo consórcio. A maneira com que ele surgiu foi eficiente. Mas hoje, com financiamentos em que às vezes a taxa é menor até do que a taxa básica de juros, ou seja, você consegue investir tendo uma rentabilidade acima da taxa do seu financiamento, porque hoje o financiamento ele é subsidiado, o governo ele tem interesse em subsidiar o financiamento, essa realidade já também está mudando. E o principal de todos, consórcio, ele é fácil de vender. Você vender o sonho da alavancagem, você vender uma saída fácil, você vender renda passiva, isso pega muito bem. Porque para o brasileiro, ele não quer ter a responsabilidade de investir. A gente não tem educação financeira. Eu não tive nem no meu ensino médio, nem na minha faculdade, nem em lugar nenhum. Já em outros países, isso já é mais natural, é cultural. Então aqui a gente quer buscar atalho. Então esse discurso da alavancagem patrimonial, ele atrai muita gente que cai, porque na prática ele não consegue fazer essa alavancagem patrimonial. E na hora que ele para fazer uma conta real, colocando tudo, todas as taxas, ele vê que é muito diferente do que está sendo oferecido. Sim. E aí a gente vem, por que que tá assim, né? Qual que é o elefante branco na sala que muitas pessoas não falam? É a questão do conflito de interesses e do Ó, comissionamento. Então, a pessoa que está te ajudando com o consórcio, ela está sendo remunerada de alguma forma, porque ninguém trabalha de graça. Então, como que aquela pessoa que está te orientando no consórcio ganha dinheiro? é pela comissão do consórcio. E como a gente falou, chega às vezes a 4% do valor da carta. Então, o consórcio, que nada mais é do que uma dívida, um instrumento de dívida, passa a ser vendido como solução para tudo. Passa a ser vendido como investimento, passa a ser vendido como alavancagem patrimonial, passa a ser vendido como a melhor maneira para fazer qualquer coisa que você for imaginar, seja uma reforma na sua clínica, seja trocar de carro, mas na prática não é. Então, na prática, a gente vê o vendedor do consórcio ganha uma taxa de administração que muitas vezes ela vem ali no momento que você assina o contrato. Muitas vezes os consórcios, as primeiras parcelas estão voltadas a pagamento de taxa, como se tivesse uma taxa de entrada Sim, embutida ali dentro. Boa parte dessas taxas são usadas para pagar as estratégias de marketing e os intermediários, né? Então, a pessoa está sendo muito bem remunerada para te indicar algo que não necessariamente é bom para você. Tem técnicas de venda extremamente avançadas sim, e narrativas já construídas para conseguir envelopar uma dívida como um investimento, para conseguir envelopar algo que financeiramente não é eficiente como a saída para todos os seus problemas e para a construção de um patrimônio, o que no final das contas vai fazer com que você pague muito mais do que aquilo que você está recebendo no final. exato. Então, assim, dois problemas muito claros que a gente vê aqui. Primeiro, falta de planejamento e conflito de interesses. E aí, isso é muito claro dentro do mercado financeiro quando a gente olha até para quem ajuda o investidor ali, seja gerente de banco, assessor de corretora, que muitos vendem consórcio, tem meta para bater de consórcio. A gente vê até consultorias que vendem consórcio e receitam numa outra pessoa jurídica ali, o consórciozinho, consultorias. É, mas qual que é a questão hoje?
de como que a Medify ajuda o médico nesses dois pilares. Primeiro, planejamento, e segundo, ter investimentos com a ausência da questão do conflito de interesses. Legal. Construção de patrimônio não existe uma bala de prata. O consórcio, na maior parte das vezes, ele é vendido como uma bala de prata, como crescimento de patrimônio, como alavancagem patrimonial, como geração de renda passiva. E não é assim. Infelizmente, não é assim. Para você ter a vida que você quer ter, construir patrimônio de maneira organizada, ao mesmo tempo viajando, curtindo sua vida, curtindo seus filhos, programando educação, programando troca de imóvel, o que for, você precisa de ferramentas e investimentos eficientes para cada uma dessas coisas. O consórcio ele não resolve tudo. Mais do que isso, qualquer solução que é vendida como bala de prata normalmente tem um conflito de interesse muito grande. Qualquer pessoa séria que trabalha com qualidade técnica, ele entende que um, a seu, qualquer pessoa séria que trabalha com planejamento financeiro entende que a sua vida ela requer planejamento individual. Não vai ter nenhuma bala de prata. Vamos ter que escolher os produtos que são eficientes para a sua realidade. E o conflito de interesse normalmente está por trás de soluções vendidas que na prática não trazem resultado. Então, se alguém vai te ajudar a investir de graça, você é o produto. E quando você é o produto, você paga comissão, mas o custo não está agora. Não é o problema maior, não é a comissão. É o impacto das decisões mal tomadas, o impacto das decisões que te fazem perder dinheiro no longo prazo. Então, a comissão que você pagou agora é um problema, tudo bem, mas o que que esse investimento mal feito, essa decisão mal tomada vai ter de impacto daqui 20 anos? É a diferença entre você conseguir atingir uma aposentadoria e uma independência financeira aos 60, 65, ou chegar aos 60, 65 e descobrir que você vai ter que estar no consultório para o resto da vida ou no plantão para o resto da vida. Exato. Esse é o custo. Esse custo é muito alto. Esse custo, às vezes, é de milhões de reais, porque você pagou 40, 50 mil de comissão aqui. Então, se você é médico, se você está na dúvida, se você tem uma pulga atrás da orelha, porque quando você tem uma pulga atrás da orelha, provavelmente aquilo não é bom para você, eu te convido para ter uma conversa com a Medify. Primeiro, entender todo o seu contexto de vida. Se teve alguma proposta de consórcio, a gente vai sentar e destrinchar ela com você e te trazer insights para que você tome a decisão com tranquilidade e te mostrar o que que você precisa fazer para transformar a sua renda de hoje em sucesso, em patrimônio para o futuro. Então, eu te convido para uma consultoria estratégica com um especialista em investimentos da Medify. Em algum lugar aqui tem um QR Code ou na descrição do vídeo tem algum link que você vai clicar. Vai conversar com alguém do time e vai agendar uma conversa, um bate-papo com um consultor especialista em médicos, para ele entender a sua vida financeira, te trazer insights valiosos e te apresentar ali qual vai ser o caminho para que de fato você tenha sucesso. A gente te apresenta também como que a Medify trabalha para você entender se faz sentido para você. E você pode ter certeza de uma coisa: não existe nenhuma consultoria de investimentos no Brasil que chega perto do que a gente faz para o médico. A gente gera muito valor em vários aspectos. E para encerrar aqui, eu gostaria de agradecer ao Vinícius pelo tempo e pela discussão. Acho que quem escutou aqui agora já tem um arsenal para poder refutar aqueles argumentos que são bombardeados ali pelas pessoas que estão vendendo o investimento, uma dívida travestida de investimento. Nos acompanha aqui também no MedFiCast. Toda semana a gente tem muito conteúdo legal. Tem colegas que vêm aqui para falar da vida deles e tudo. Então, muito obrigado, Vinícius. Obrigado você pelo convite, Thiago. Foi um prazer falar de investimento, consórcio, que nada mais é do que uma dívida e geralmente muito mal feita, mal planejada e que infelizmente leva a resultados ruins. Nós tivemos aqui, assim, já passou das dezenas, infelizmente, casos de clientes que não entenderam o que estava adquirindo, foi vendido um produto para ele que não era adequado para a situação e aí agora está tendo que assumir esse prejuízo.
cada vez que tem um prejuízo desse, isso impacta lá na frente. Isso significa mais hora trabalhando, mais tempo no hospital, mais tempo de plantão, trabalhando velho. E isso é o problema, porque o médico hoje não tem tempo. O médico hoje ele é bombardeado o tempo inteiro. Então, quando você ouvir falar de consórcio, procura a gente, mesmo que você não seja cliente, que é um prazer conversar para te livrar dessa aí. Legal, gente? Te espero no próximo episódio.